Jesus continua sendo a pedra que os construtores, que os pedreiros rejeitaram, meu irmão. Assim como nós tocamos nessa liturgia de hoje, Pedro com ousadia, agora já não é mais aquele homem que se acovardou, que cumpriu a profecia que o próprio mestre disse que ele ia negá-lo 3 vezes, e negou-lo diante de uma menina, de uma mulher, que perguntava se ele... acusava de andar junto com o mestre, e ele nega. Mas agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele coloca o dedo na ferida dos sumos sacerdotes, dos chefes da lei, dos anciãos, daqueles que gritaram crucificam. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Olha o que ele fala, irmão. Olha a coragem que repousou sobre Pedro agora. Em nenhum outro nome há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome. Meu Deus do céu, que transformação é essa que aconteceu na alma do príncipe dos apóstolos? Jesus ressuscitado, é necessário que ele suba, que ele vá, para que o Espírito venha. Alguns padres da igreja vão dizer que os discípulos estavam tão apegados na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, que foi necessário essa violência de Cristo, mesmo de não estar aqui, para o Espírito vir. Eles não estavam apegados na divindade, eles estavam apegados naquilo que a parte humana de Jesus podia fazer por eles, na proteção, no cuidado, na presença, naquele que, se eu sei que ele está aqui, ele resolve. Agora Jesus, em outras palavras, vai dizer para esses homens: é necessário que vocês andem com as próprias pernas. E assim acontece na nossa vida com Deus, onde Deus vai tirando o leite, onde Deus vai tirando a chupeta, onde Deus vai nos convidando e nos ensinando a caminhar com as nossas próprias pernas, sem apegos humanos, sem apoios humanos, apoio no sentido de se apoiar em algo, como um aleijado que se apoia na muleta. Não. Eu tenho que aprender a caminhar com as minhas próprias pernas. Tenho que ler a palavra para saber o que Deus fala para mim. Eu tenho que buscar com o meu próprio esforço, aonde tem alimento. E hoje tantos lugares têm alimento, irmão, tão fácil, tão acessível. Você se alimenta de um alimento de qualidade, com padres, com pregadores, com ensinos aí disponíveis, de uma maneira tão fácil. Mas o ser humano, ele está acomodado. O ser humano, ele, para as coisas de Deus, ele se torna apático. E aí essa pedra edificada para nossa salvação, ela também vai se tornando pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço, meu irmão? Porque se Jesus passou por tudo isso para te resgatar, e você não tem coragem de se sacrificar nada por ele, de renunciar nada por ele, tudo para você custa, tudo para você é exagero. Uma pregação assim é exagerado, fulano assim é fanático, Beltrano assim não precisa de tanto. Precisa de tanto. O teu Deus se humilha cuspido na cara, tem que andar nu, leva prego nas mãos, na perna, perde o aspecto humano para te salvar. Agora você acha que você vai entrar no reino dele sem nenhuma ferida, sem nenhuma machucadura, sem nenhuma sequela dessa pedra angular.
desse sinal de contradição que é Cristo. Não tem, ou você colide com esse mundo por amor a Cristo, ou o mundo vai colidir com você e vai te desfigurar, porque é assim que Satanás trabalha. É assim que o inimigo trabalha, é só você olhar para esse mundo. Aí pegamos o evangelho, o que acontece? Uma reunião de pessoas que desistiram de caminhar com Jesus. Na reunião, só tava ali quem tinha... Estavam juntos, Simão Pedro tinha negado, Tomé, duvidado, Natanael também, tinha levado a exortação de Cristo pública, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, os filhos do Trovão, os Boanerges, e outros 2 discípulos. E pode ser eu e você. Não fala porque viria uma enxurrada de almas, meu irmão, que começaram no espírito e terminaram na carne. Começaram dizendo que ia dar vida e terminaram na carne. Nesses 12 anos de comunidade, quantas pessoas eu vi, meu irmão, com uma entrega, com uma renúncia, com um abandono em Deus admirável. E hoje nem na missa vão. E hoje nem na missa de domingo vão. Se encontram num estado pior de quando começaram. Não falo isso com orgulho, não falo isso com alegria, pelo contrário, falo isso com dor no meu coração. E Deus sabe o sofrimento, o espinho na carne que é. Você vê filhos do carisma, pessoas que se desgastaram por essa obra, que nos ajudaram a carregar o apostolado da comunidade, hoje afastadas de Deus. O problema não é estar afastada da comunidade, o problema é estar afastado da igreja, dos sacramentos de Cristo. Se não tivesse vindo na obra, mas tivesse pelo menos em estado de graça, bendito seja, adorado seja. O problema é quando sai para uma condição de inferno, de vida desgraçada, sem a graça de Deus. Todo aquele que volta, você vê Pedro aqui, Pedro estava pelado pescando com os caras. Olha que desgrama. Por que o tal do Pedro estava pelado? De repente eles ouvem ali um homem lá. Eles não estavam tão longe, né? Diz a Bíblia que mais ou menos uns 100 metros distante da terra. E eles trazem algum dos peixes que apanhastes. Primeiro ele manda lançar a rede à direita, né, da barca. Ah, meu irmão, como é dolorido tocar numa realidade de abandono de Cristo, de abandono da verdade, de abandono da vida plena, porque é isso que Jesus representa. Uma vida plena, uma vida agraciada, que custa tão pouco. É tão fácil agradar a Deus, irmãos, é tão fácil. Você viu o preço que é para agradar o diabo, tudo custa. Tudo custa dinheiro, a festa, a balada, a cerveja, a droga, o cigarro, a cocaína, a madrugada, a rua, o barulho, a farra, as brigas, as contendas. Olha o preço que é para ir pro inferno. Olha o preço que é para ir pro céu. Tudo é de dia, tudo é às claras, tudo é de graça. A confissão é de graça, a comunhão é de graça. A oração, a adoração, tudo é de graça. Agora olha do outro lado, o preço que é pago para a pessoa se condenar. Meu Deus do céu. A pedra, ele continua sendo pedra, ou de construção, de edificação. Oh, meu irmão,
são pedra de tropeço? O que Jesus representa na tua vida hoje? O que os ensinos de Jesus, os mandamentos de Jesus representam para você? Porque Santo Agostinho diz que o adversário que Jesus pede para a gente reconciliar em Mateus 5 é os mandamentos. Os mandamentos para o pecador é um adversário, porque ele não quer se reconciliar. Agora eu te pergunto os mandamentos de Deus para você. Você já se reconciliou, já vive bem com eles? Ou eles ainda são pesados na vivência? Ou ainda custa um sacrifício enorme? E às vezes você ainda até perde essa guerra contra os mandamentos. Eterna é a sua misericórdia, vai dizer o Salmo. Eterna é a sua misericórdia. Se aproximamos da festa da misericórdia. Ele pediu essa data, Santa Faustina, para derramar sobre a humanidade graças abundantes. Agora, repito aquilo que o Padre Pio diz. E quando você fere a misericórdia, o que não sobra? Nós temos, Deus derrama a sua misericórdia, mas quando eu abuso, quando eu firo a misericórdia, aí o que me resta? Meditemos sobre isso.